A graça e a paz do Senhor Jesus, aos amados e amadas. Mais um encontro nosso aqui, nosso canal do YouTube, falando sobre o momento Eis-me Aqui, é compartilhado aqui na nossa igreja, PIB Jardim Maravilha, e permanecendo no mesmo capítulo de Mateus, Mateus capítulo 6, permanecendo nos mesmos versículos também, o versículo 5 e o versículo 6. Nós vamos estar compartilhando porque a gente tem refletido, feito uma reflexão a respeito da oração, desse senso cíclico, porque é um reinício. A oração, a gente conversa com Deus todos os dias, e todos os momentos da nossa vida. É uma necessidade que nós temos como servos de Deus e é delineado isso pelo próprio Deus para as nossas vidas, esse relacionamento pessoal. Não chamo de interpessoal, mas um relacionamento pessoal mesmo com o Senhor. Vamos à leitura? Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Bem, nós já estávamos tratando aqui sobre algumas características que o Senhor trabalhou em meu coração para extrair destes dois versículos. Nós vimos há momentos anteriores, sobre a extensão invertida, vimos sobre o sentido e o significado, a respeito da oração, sobre a intimidade. Também vimos sobre a identidade paralela à individualidade, um Deus do individual. E hoje nós vamos trabalhar a questão da privacidade, diretamente relacionada à oportunidade. Em apenas uma expressão aqui desse versículo. A expressão, quando ele diz assim, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Apenas essa expressão que nós vamos estar trabalhando. Esse e fechando a tua porta, este e fechada a porta e feche a porta, este e aí está sendo adicionado, está dizendo para a gente que precisamos de mais um movimento aí. Não é só de mergulhar em si mesmo, que é entrar no aposento. Este aposento não é estrutura, o físico, algo concreto, mas do mergulhar em si. E quando esse mergulhar em si está nos exigindo uma outra coisa, e fechando a porta, e fechada a porta, e feche a porta. Esse e fechando é um gerúndio, O verbo fechar está no gerúndio, fechando, Dizendo pra gente o seguinte, uma ação contínua, de onde eu fecho, se eu fecho essa porta, eu bloqueio, eu faço um bloqueio de acesso e eu ganho uma privacidade. Uma privacidade que esse Deus pede a mim e pede a você. Vocês já ouviram falar, hoje em dia, sobre invasão de privacidade? A gente preza tanto, sobre a privacidade dos nossos dados, dos dados pessoais, nossa exposição, a gente quer algo assim mais restrito, Eu quero algo mais restrito, não quero que haja tanta divulgação, não quero uma questão, uma privacidade.
algo mais privado, então algo mais secreto. Esse Deus, ele preza pela privacidade devido à confidencialidade que vamos estar fazendo. É algo nosso, é algo pessoal. Então esse e fechando a porta é como se você bloqueie tudo que vai tirar a sua atenção. Não somente isso. A gente pensa logo nas circunstâncias externas, né? Mas às vezes esses externos acabaram abalando o nosso emocional, acabaram abalando os nossos sentimentos. Sabe aquelas vozes que nós escutamos durante toda a nossa vida, durante toda a nossa infância? Isso me faz lembrar quando a gente está no ventre da nossa mãe. Já foi comprovadamente, isso cientificamente já foi comprovado, de que o feto, ele sente as coisas, né? Eu lembro que uma amiga, ela estava grávida, ela escutava sempre uma canção. A mesma canção, e toda vez que ela botava aquela canção, o bebezinho já começava a se mexer ali, sabe? Mexia de forma diferente, às vezes ouvindo a voz do pai, né? Ouvindo a voz da própria mãe. Olha essa relação de afeto, né? Então, essas vozes, a gente escuta já desde o ventre da nossa mãe. Já é mexido o nosso sentimento, as nossas emoções. Imagine isso ao longo da vida. Me fez até lembrar de um filme. Não é um filme evangélico, é um filme que fala sobre a questão de dos sentimentos, de você ouvir muitas coisas. E o personagem, ele é acometido com acho que é uma droga, se eu não me engano, mas é uma droga que ia ser manipulada e acaba agredindo a vida dessa pessoa. E agride de uma forma que ela começa a ter percepções, não só externas, mas as percepções de quando ela ainda era um bebê no ventre da mãe, algo que era impossível de acontecer, mas estava acontecendo ali devido à manipulação dessa substância tóxica, né? E eu não estou chamando esse momento a sós com o Senhor de algo tóxico, mas eu quero falar o seguinte, que ao longo da nossa vida nós escutamos e somos levados a ouvir muitas coisas. E essas coisas influenciam todo o nosso emocional, os nossos sentimentos. E isso faz com que a gente crie situações. E essas situações que são criadas, isso traz a nossa memória, isso faz parte da nossa memória. Então, quando fala e fechando a porta e fechada a porta, que a gente vai buscar esse Deus que está em secreto, quando fala da questão dessa privacidade, eu não enxergo somente essa privacidade externa devido a situações externas, para não tirar a minha atenção. Porque vocês já viram que quando a gente está orando, está em oração, quando a gente está muito cansado, e a gente se percebe, meu Deus, acabei adormecendo orando, né? O cansaço tomou conta da gente. Há também os pensamentos que já fazem parte de todo o nosso emocional, de toda a nossa história, vem também trazendo a nossa memória. E isso também não pode ser afetado, porque esse Deus quer privacidade. É como se ele estivesse falando assim para mim, olha, o que aconteceu, o que fez parte da tua história, eu estou separando agora para ter só a nossa história, minha e tua. E fechando a tua porta, fala ao teu pai que está em secreto. Eu vou confidenciar para esse Deus coisas que ninguém sabe, eu não contei isso para ninguém.
E aí me faz sentido quando eu lembro do versículo que diz que o Espírito que é santo, que habita em mim, intercede por mim por gemidos inexprimíveis, coisas ocultas que eu não ainda consigo falar, nem administrar, nem organizar a nível do campo das ideias, mas que Ele já... O Espírito que é santo, que é algo sobrenatural, já faz essa administração por mim. Olha que interessante, olha que magnífico essa privacidade que é concedida para mim e para você. Mas no fechar a porta, onde eu bloqueio e não permito, eu faço o bloqueio, né? Deus me pede para fazer esse bloqueio para que o meu momento com Ele seja só meu e dele, sem invasão de privacidade. Não somente externo, mas de algo que já está mergulhado em mim, algo que já existe em mim. Então esse Deus, ele faz essa separação. Gente, é um sobrenatural do Senhor. E essa privacidade que Ele me concede é como se fosse uma oportunidade. Oportunidade. Quando eu penso assim, a privacidade, ela gera oportunidade, sim. Lembra quando a gente fala assim, olha, eu quero um momento só meu, eu quero privacidade neste momento. E quando a gente tem esse momento de privacidade, a gente faz algo nosso. A gente tem a oportunidade de fazer o que é nosso. A gente tem uma oportunidade no nosso trabalho, algo que nos foi dado como privacidade. Olha, você tem privacidade nisso. Aí gera uma oportunidade de criar. Oportunidade gera expectativa. A oportunidade, ela vai gerando em nós renovo, reinício. É como se ele estivesse falando, olha, isso vai gerar algo chamado oportunidade. Você está tendo oportunidade de confidenciar para mim, somente para mim. E quando isso acontecer, vai te gerar uma oportunidade de ter expectativa. Porque a gente ora com expectativa. Expectativa de agradecer, de reconhecer, de pedir, de solicitar, expectativa de interceder, que aí sim eu chego aos elementos da oração. Veja bem, quantas coisas, olha que o processo que Deus faz conosco para nós chegarmos aos elementos da oração. Eu preciso de uma expansão invertida, eu preciso dar um sentido, um significado para este momento, eu preciso ter uma intimidade com esse Deus. Ele é um Deus de identidade que vem e individualiza, e ele é um Deus de privacidade, em que gera em mim oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de expectativa, oportunidade de renovo, oportunidade de reiniciar. Por isso, uma ação cíclica desse senso que eu chamo de senso cíclico da oração, né? Com a última fase, a última característica que eu identifico é a privacidade, porque ele diz que fechando a porta, bloqueando. Eu tive uma conversa há pouco tempo com uma pessoa muito querida, que ela falou assim, Indiara, comece a blindar seu pensamento, blindar, bloquear. E eu lembrei desse bloqueio, né, desse fechar a porta, porque quando eu começo a blindar o pensamento, eu impeço que realmente essas circunstâncias, essa sucessão de eventos externos venham interferir na minha privacidade com Deus. E também, quando eu blindo o pensamento, eu vou tentando fazer com que esse meu emocional, que é carregado
de significados também, que foi construído ao longo da vida, ele vem a ser blindado também, para me gerar isso uma oportunidade, a oportunidade de estar falando com Deus. Olha, nós estamos falando com o sagrado. Isso é importante, gente, essa situação da oração, que está fazendo sentido na minha vida, que está fazendo refletir e compartilhar com vocês, porque a humanidade inteira está buscando ao Senhor. A humanidade inteira tem pedido assim, ó, ore por mim, olha, peça a Deus por mim, ou então, olha, eu vou falar com Deus, eu vou orar por você, eu estou orando, eu estou falando com Deus. Que bom, mas como é que está esse senso cíclico de falar com o Senhor? Que envolve, sim, envolve essa expansão que não é aleatória, nem vazia, ela é preenchida de significado, ela é invertida, ela mergulha em mim, e esse mergulhar em mim é uma intimidade, é uma individualidade, e é um Deus de privacidade, um Deus que vê e escuta e fala conosco no secreto, um Deus que me respeita. Isso é respeito, privacidade é respeito. Esse Deus está nos respeitando e gerando uma oportunidade e essa oportunidade eu estou tendo com Deus Criador, com Deus que sabe de todas as coisas, com Deus que tem o direcionamento e o controle de tudo. Amém? Grande Eterno Pai, eu posso terminar esse momento sem falar contigo. Senhor, foi possível extrair tanta coisa, Pai, e detalhe, coisas que o Senhor vem esclarecendo na nossa vida, a partir do momento que a gente te procura, busca a Tua presença e procura falar contigo, seja com as nossas declarações, na nossa fala, como em nossos pensamentos. Como tem sido prazeroso, Pai, identificar essas características que primeiro parte de Ti e que o Senhor nos ensina a desenvolver em nós, na nossa relação de troca, de conversa, que é a oração. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém.